Boas-vindas, pessoa humana livre. Sou uma avatar multirracial criada com inteligência artificial e vou te guiar pelo passado da escravidão que não nos contam. Ela começou muito antes de Jesus nascer. Quer ver mais? Então relaxe e me acompanhe. Meu nome é Cíntia. Comecemos há 6.000 anos na Mesopotâmia, entre 4.000 e 1.750 a.C., sob comando de reis e sacerdotes, como o famoso rei Hammurabi, com o código que leva seu nome e contém a lei de Talião, com a expressão olho por olho, dente por dente, e com muitas regras da escravidão. Naquele período, povos semíticos e sumérios eram escravizados em guerras, e também por dívidas não pagas. Eram a força usada na construção dos canais de irrigação, além dos zigurates, monumentais templos em forma de pirâmides. A escravidão por dívida podia ser temporária, mas para prisioneiros de guerra não havia fim. Agora avançamos para o Egito, entre 2600 e 1070 a.C. Reinavam faraós, como Quéops e Tutankhamon, escravizando uma diversidade de pessoas, como negros núbios, líbios e semitas. Eram oriundos de campanhas militares brutais e forçados a trabalhar na mineração de ouro ou em pedreiras monumentais. Era comum a prática de espancamentos e açoites com varas. Enquanto isso, no Extremo Oriente, entre 1600 e 256 a.C., as dinastias Shang e Zhou mantinham um sistema implacável. Etnias locais e clãs rivais eram escravizados por crimes ou derrotas militares. Além da agricultura, o destino mais sombrio de alguns era o ritual de sacrifício em túmulos reais. Para não esquecer a condição de escravizado, alguns eram castrados, sofriam amputações ou recebiam tatuagens indeléveis no rosto. Tô a ponto de vomitar de nojo, mas não posso parar. Só sigo narrando por sua causa. Veja isso. Qualquer semelhança com o Brasil atual é pura coincidência. Na Índia, entre 1500 e 500 a.C., a escravidão destruía o espírito. Durante o período védico, chefes tribais dominavam povos drávidas e também indo-arianos. Escravos eram destinados à limpeza e agricultura pesada, mas havia também um sistema de castas. Era o caso dos Dalits, a casta mais baixa no sistema hierárquico indiano. São os chamados de intocáveis. Isso mesmo, que não podiam ser tocados por nenhuma outra casta, sofrendo exclusão social absoluta. A Constituição indiana atual proíbe essa exclusão. Agora chegamos na Grécia Clássica, entre 800 e 146 a.C., nas famosas cidades-estado, como Esparta e Atenas, onde os escravos eram chamados como ilotas, e a escravidão não tinha cor. Eram brancos, trácios e citas, capturados em guerras ou pela pirataria marítima. Eles faziam de tudo, de minerar prata, em Laurion, até servirem como educadores, os pedagogos. Mas a liberdade era vigiada e as tentativas de fuga resultavam em açoites e no humilhante uso de máscaras de ferro. Eu discordo de que Roma foi o auge da civilização, pois chegou a ter 1/3 da população como escravos. Mas é apenas minha opinião, a qual você não pediu, ok? O Império Romano, de 753 a.C. até 476 da nossa era, foi a maior máquina escravagista da antiguidade. Sob domínio de imperadores, como Júlio César, por exemplo, as incursões militares romanas escravizavam soldados derrotados e parte dos civis dos territórios dominados. Naquela época, pessoas com qualquer cor de pele podiam ser escravizadas. Eram europeus, norte-africanos e judeus, transformados em gladiadores, servos, mucamas, agricultores e até administradores. Os castigos eram letais, a crucificação para os rebeldes, enquanto para os fugitivos o rosto era marcado com as letras F, U e G, de fugitivo, além de usar coleiras de metal fixas. Agora avançamos para o mundo árabe, e 2 dinastias que governaram onde hoje se encontra Bagdá. A primeira foi a dinastia Omíada, de 661 a 750 d.C. Essa dinastia foi derrubada e substituída pelo califado Abássida,
que durou de 750 a 1258 da nossa era. Sob o poder desses califados, o tráfico transariano não escolhia apenas uma cor. Um exemplo envolve a população Zanges, ou seja, os africanos subsaarianos, e também europeus, eslavos e caucasianos, capturados em caravanas no deserto ou em ataques navais. Também podiam ser transformados em soldados de elite, os conhecidos mamelucos. Bem eram destinados ao sistema de agricultura. A prática mais cruel era a castração de meninos, geralmente negros, transformados em vigias. Eram conhecidos como eunucos e ficavam nos haréns dos califados, fiscalizando o comportamento das muitas esposas dos califas. Essa prática da castração tinha uma taxa de mortalidade altíssima. Cativos também eram submetidos a constantes açoites como castigo por erros cometidos. Se este vídeo é algo novo para você, peço um like para ajudar o canal. E se inscreva para ver novos vídeos. Gratidão. Preciso destacar que os impérios pré-colombianos há muito já operavam sistemas de escravidão. Nas Américas, entre 1300 e 1533, os impérios Azteca, Maia e Inca já exerciam a prática escravagista muito antes de qualquer caravela europeia surgir no horizonte. Localizado no Vale do México e com sua capital na majestosa Tenochtitlán, o Império Azteca operava um sistema de escravidão multifacetado. Sob a égide de imperadores como Montezuma, a escravidão não era utilizada apenas para fins de sacrifício religioso. Existia também a escravidão por dívidas ou crimes. Os escravizados, conhecidos como tlacotins, eram fundamentais na construção de pirâmides e canais, mas o destino mais sombrio era o ritual, que se dava em grandes celebrações, nas quais o cativo era levado ao topo do templo, para que seu coração fosse retirado como oferenda ao deus Huitzilopochtli. A civilização maia, estendendo-se pelas selvas da península de Yucatán, Guatemala e Honduras, embora organizadas em cidades-estado independentes, compartilhavam práticas escravagistas severas. A elite maia utilizava prisioneiros de guerra, muitas vezes de linhagem nobre de cidades rivais, utilizados em trabalho forçado na agricultura e na construção de seus complexos astronômicos. Diferente de outros sistemas, entre os maias a condição de escravo era frequentemente hereditária, e os cativos eram marcados, ou tinham seus cabelos cortados, para simbolizar sua perda de status social, antes de eventualmente serem sacrificados. Dominando a Cordilheira dos Andes, do Equador ao Chile, a civilização Inca, do imperador Atahualpa, utilizava uma forma de servidão estatal única. Em vez de mercados de escravos, eles impunham a mita, um sistema de trabalho compulsório, que era permanente, ou voluntário, de caráter temporário. Isso deslocava populações inteiras de sua terra natal para as regiões mais remotas do império. Sob este sistema, as comunidades eram forçadas à servidão na mineração de ouro-prata e no cultivo de terraços agrícolas em altitudes extremas. Era uma engrenagem de exploração onde o indivíduo não pertencia a si mesmo, mas ao Estado, o chamado Filho do Sol. Chegamos finalmente ao tráfico transatlântico, o capítulo mais sombrio desta história, ocorrido entre os séculos XVI e XIX. Diferente de tudo o que vimos antes, aqui a escravidão foi transformada em uma indústria global. Monarquias europeias e reinos africanos, como os de Dahomey e Ashanti, articularam um comércio em escalas sem precedentes. Seres humanos de diversas nações africanas eram reduzidos a mercadorias, trocados por tabaco, armas, aguardente e outras bugigangas de pouco valor. Transportada em caravelas conhecidas como navios negreiros, a maior parte dos africanos sequestrados foi despejada na América do Sul, sustentando os engenhos de açúcar e suprindo mão de obra nas vastas plantações de café, além das minas de ouro durante o chamado Ciclo do Ouro no Brasil. No norte, nas colônias que futuramente se tornariam os Estados Unidos, o destino eram as vastas lavouras de algodão e milho. Este foi o período com os registros mais perversos de tortura sistemática: o tronco para a imobilização, o bacalhau, um chicote de couro cru que dilacerava a pele, a máscara de Flandres, que impedia o escravizado de comer ou beber, e o viramundo, um instrumento de ferro que prendia mãos e pés simultaneamente.
O tráfico transatlântico não inventou a escravidão. Ele a industrializou e a transformou num comércio extremamente lucrativo, que mais tarde seria justificado pelo racismo. Foi apenas no século XIX que a humanidade começou a consolidar a ideia de que a escravidão é moralmente inaceitável, dando origem aos movimentos abolicionistas que mudariam o destino do mundo. Olha o Humano Livre. A escravidão ainda vive e mata. Quer mais sobre isso? Comente e compartilhe. Canal Histórias com História, ficção e verdade para entreter e instruir.